Dread Pirate Roberts, mentor da Silk Road, criminoso condenado. Esses são apenas alguns dos rótulos atribuídos a Ross Ulbricht. Manchetes gritavam sobre os perigos da Deep Web, pintando a imagem de um gênio do crime lucrando com a miséria do vício. O frenesi da mídia em torno de Ross e sua criação, a Silk Road, deixou pouco espaço para nuances. Ele era um chefão cruel ou, como afirmam seus apoiadores, um pioneiro da liberdade na era digital. Nascido em 1984, Ross Ulbricht foi um filho da era da internet. Desde cedo, ele se fascinou com as possibilidades infinitas que a rede mundial de computadores oferecia. Crescendo em uma família amorosa, ele se destacava na escola, demonstrando um intelecto aguçado e uma sede insaciável por conhecimento. Seus pais sempre o incentivaram a seguir suas paixões e explorar novas ideias. Ele cursou física na Universidade do Texas, onde se aprofundou no estudo das leis fundamentais do universo. Depois migrando para ciência e engenharia de materiais na Universidade Estadual da Pensilvânia. Lá, ele desenvolveu habilidades técnicas que seriam cruciais para seus futuros empreendimentos. Foi durante esses anos de formação que Ross mergulhou no mundo da filosofia libertária, lendo avidamente obras de pensadores como Ludwig von Mises e Murray Rothbard, atraído por sua ênfase na liberdade individual e na limitação da intervenção governamental. Ele começou a questionar as estruturas de poder existentes e a imaginar um mundo onde as pessoas pudessem interagir livremente sem restrições. Essa cosmovisão crescente se tornaria a força motriz por trás de seu projeto mais ambicioso. Ross estava determinado a criar algo que refletisse seus valores e que pudesse transformar a sociedade de maneira profunda e duradoura. Lançada em 2011, a Silk Road era um mercado online que operava na Deep Web, uma parte oculta da internet acessível apenas por meio de softwares específicos. Esse anonimato, embora atraísse atividades ilícitas, era central para a visão de Ross. Ele acreditava que os indivíduos deveriam ter o direito de comprar e vender bens livremente, sem interferência do governo. A Silk Road, com seu uso de Bitcoin para transações, oferecia um vislumbre de um futuro onde indivíduos poderiam negociar sem o olhar atento das autoridades. A mídia se apoderou da história da Silk Road, muitas vezes retratando Ross como um gênio do crime implacável. Os veículos de notícias se concentraram fortemente no tráfico ilegal de drogas que ocorria na plataforma, negligenciando a variedade de produtos legais que também eram vendidos. A narrativa de um perigoso chefão das drogas online capturou a imaginação do público, tornando difícil o surgimento de uma conversa mais matizada sobre liberdade digital e o papel do governo. Seção 5. Uma sentença desproporcional. O preço da inovação. Em 2015, Ross Ulbricht foi considerado culpado de 7 acusações relacionadas ao seu papel na operação da Silk Road, incluindo lavagem de dinheiro, hacking de computadores e conspiração para o tráfico de narcóticos. A Silk Road, um mercado online que operava na Dark Web, permitia a compra e venda de bens e serviços ilegais, principalmente drogas. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma sentença que muitos consideraram excessivamente dura. Muitos argumentaram que a punição não se encaixava no crime, especialmente considerando que nenhuma violência foi diretamente ligada a ele ou à plataforma. A Silk Road usava Bitcoin como principal forma de pagamento, o que trouxe à tona discussões sobre a regulamentação das criptomoedas. Os críticos argumentaram que a punição não se encaixava no crime e que Ross foi feito de exemplo, sua sentença servindo como um impedimento para futuros inovadores no espaço digital. A controvérsia em torno do caso de Ross Ulbricht levanta questões importantes sobre a justiça e a inovação. Será que a sentença de Ross Ulbricht foi justa?
Ou foi um exemplo extremo de como o sistema pode punir inovadores que desafiam o status quo? A resposta a essa pergunta continua a ser debatida fervorosamente. Seção 6. O indulto. Um vislumbre de justiça? Nos últimos dias de sua presidência, Donald Trump concedeu clemência a Ross Ulbricht, comutando sua sentença de prisão perpétua. Ross Ulbricht, o fundador do infame mercado online Silk Road, foi condenado em 2015 por uma série de crimes, incluindo conspiração para cometer tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sua sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional foi amplamente criticada como excessiva e desproporcional. Embora não seja um perdão total, esse ato reconheceu a natureza excessiva de sua punição. A comutação da sentença de Ulbricht foi vista por muitos como um passo em direção à justiça, destacando a necessidade de uma reforma no sistema de justiça criminal, especialmente em casos relacionados a crimes não violentos. Esta decisão gerou controvérsia, com alguns elogiando a disposição de Trump de desafiar o status quo, enquanto outros a condenaram como uma afronta ao sistema de justiça. Críticos argumentaram que a clemência poderia ser vista como um sinal de fraqueza na luta contra o crime cibernético, enquanto apoiadores acreditavam que era um reconhecimento necessário das falhas do sistema. Independentemente da posição de cada um sobre o indulto, ele inegavelmente trouxe atenção renovada ao caso de Ross e ao debate em andamento em torno da liberdade digital. A discussão sobre a clemência de Ulbricht também levantou questões mais amplas sobre a justiça, a proporcionalidade das sentenças e o futuro da regulamentação digital. O caso de Ross Ulbricht continua a ser um ponto focal na luta por uma reforma judicial e pela proteção das liberdades individuais na era digital. Seção 7. O legado da Silk Road, um mercado de ideias. A história de Ross Ulbricht e da Silk Road vai muito além do reino dos mercados de drogas online. Ela levanta questões fundamentais sobre a liberdade individual na era digital, o papel do governo na regulamentação de espaços online e as linhas muitas vezes tênues entre inovação e criminalidade. A Silk Road, embora falha em sua execução, serviu como um catalisador para uma conversa muito maior sobre o futuro da liberdade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Seção 8. A era digital. Um campo de batalha pela liberdade. A internet, antes saudada como um bastião da liberdade de expressão e da troca aberta de informações, está se tornando cada vez mais um espaço onde governos e corporações buscam exercer maior controle. A história de Ross serve como um conto de advertência, destacando os perigos potenciais da vigilância desenfreada e da criminalização de atividades que desafiam a ordem estabelecida. Seção 9. A história da liberdade em construção. A luta pela liberdade na era digital está longe de terminar. À medida que a tecnologia continua a evoluir em um ritmo sem precedentes, o mesmo acontecerá com os desafios às nossas liberdades. A história de Ross Ulbricht, independentemente de ser visto como um herói ou um criminoso, serve como um poderoso lembrete de que o preço da liberdade é a vigilância eterna. As escolhas que fazemos hoje determinarão o futuro da liberdade no mundo digital.